de uma 11ª equipe no grid da Fórmula 1. Vamos começar por essa notícia, não era esse o primeiro slide, mas eu quero falar disso porque esta é uma notícia grandiosa para os rumos da Fórmula 1, né? A chegada, não de uma 11ª equipe, isso é importante sim, mas a chegada de uma gigante como a General Motors, pela primeira vez se envolvendo como equipe de fábrica na Fórmula 1, né? Vindo pela bandeira da sua marca de carros de luxo, Cadillac, é gigante para a Fórmula 1. Ela é quase tão importante como a vinda, por exemplo... Eita, não troquei a legenda. Gabriel Bortoleto Sauber, anúncio prestes a acontecer. Pra vocês verem que eu peguei o template da semana passada do Grande Prêmio de São Paulo, que o anúncio do Gabriel estava para acontecer, né? Mas vamos sem o slide, então. A vinda de uma marca como a GM Cadillac para a Fórmula 1 é tão grande como a vinda da Mercedes como equipe de fábrica lá em 2010, quando ela comprou a Brown. Lembremos que a Mercedes esteve rondando a Fórmula 1 de diversas formas, né? Entrou em 93 com a Sauber fornecendo motores, passou para a McLaren, foi crescendo seu envolvimento, virou sócia, brigou com a McLaren no meio desse caminho, brigou com o Ron Dennis, Spygate, um monte de coisa, e aí resolveu comprar a Brown no precinho, no final de 2009, para ter equipe de fábrica em 2010. Mercedes, que ficou ausente do automobilismo depois daquela tragédia em Le Mans, que vitimou 80 e tantas pessoas, desde os anos 50 até reaparecer no Grupo C ali em 88, 89, com a Sauber. Então, era lá um grande ciclo, uma fabricante gigante, muito importante, uma fabricante europeia, né, alemã, sede em Stuttgart, e agora nós temos o envolvimento da GM Cadillac, que é uma fabricante americana gigante, e que vem, e a importância é parecida, o pedigree racer da GM Cadillac não é tão grande quanto o da Mercedes, por causa do passado, etc., mas significa muita coisa nesta nova caminhada da Fórmula 1 nas mãos da Liberty Media, né? Então, muita coisa aconteceu, já fizemos vídeo dedicado ao tema aqui, falando sobre Andretti, e muita coisa aconteceu, inclusive um afastamento gradual de Michael Andretti de encabeçar esta iniciativa, né? A gente não sabe exatamente qual será o papel dos Andretti, e o que a gente percebe é que, se sim, será criada uma 11ª vaga, e eu acho isso positivo para a Fórmula 1. Acho que foi bom a Fórmula 1 ter cedido nesse aspecto. Por outro lado, também, não parece que será uma equipe Andretti Cadillac. E se sim acontecer, como todo mundo antecipa que será, Cadillac Andretti. Uma coisa diferente, né? A Fórmula 1, ao longo dos últimos 2 anos aí, foi nutrindo uma antipatia meio personificada na pessoa de Michael Andretti. E aí você pode pensar, nossa, mas grupos tão grandes, bilhões de dólares envolvidos, profissionais e etc., as coisas vão chegar nesse nível pessoal da picuinha? Então, aparentemente sim. Tanto que as coisas só começaram a andar para frente com o afastamento de Michael Andretti do topo da Andretti Global, sua empresa, criada para fins de administrar suas várias equipes, suas várias iniciativas no automobilismo, mas fundamentalmente essa entrada deles na Fórmula 1, e do outro lado de Greg Maffei, que era e será até 31 de dezembro o CEO da Liberty Media, a dona da Fórmula 1. Maffei é CEO da Liberty Media, dona de várias coisas, dentre elas a Fórmula 1, CEO da Fórmula 1, Stefano Domenicali, né? Uma empresa dona da outra. E aí as coisas só começaram a caminhar por causa disso. E se você tiver alguma dúvida ou quiser entender melhor isso, a questão é a seguinte: o Andretti, Michael, nunca levou a Fórmula 1 nessa fase atual. E assim, isso até remonta lá em 93, que Mário e Michael deram uma subestimada no desafio que era a Fórmula 1. Michael nunca morou na Inglaterra, na época que foi piloto da McLaren, né? O Ron Dennis não gostava muito disso, a McLaren via isso com uma certa falta de compromisso, porque ele passava, tipo, de segunda à tarde até quinta na Europa, voltava para os finais de semana. A Fórmula 1, e especialmente a McLaren, sempre viu isso como uma certa falta de entrega da parte do Michael, né? Diante do imenso desafio que era entrar na Fórmula 1 numa época tão tecnológica da Fórmula 1, acho que não é porque as categorias foram tão distantes do ponto de vista de avanço tecnológico. A Fórmula 1 em 93 viveu seu auge, né? Câmbio eletrônico, câmbio semiautomático, controle eletrônico de tração, suspensão ativa, freio ABS, enquanto a Indy ainda era um carro muito mais analógico, vamos dizer assim, né? E o Michael teve uma imensa dificuldade de se adaptar,
foi bom piloto, sabia do negócio, tanto que terminou sua participação com um pódio, né, depois de várias, se você for pensar aí na adaptação do Michael Andretti na McLaren, ela foi muito melhor, por exemplo, que a adaptação do Logan Sargent, né, em 7, 8 corridas o Michael já tinha marcado o ponto, já chegou a fazer pódio com um carro que na mão do Senna vencia a corrida, mas o Michael Andretti penou para ser companheiro justamente de quem, né? É igual você jogar um cara da Indy hoje para ser companheiro do Verstappen, né? Ou ser companheiro do Hamilton, ou ser companheiro do Alonso. Vai penar. E o Michael Andretti penou. E já naquela época, essa postura meio americanoide de não, porque tem uma declaração famosa do Mario Andretti dizendo assim, eu não tô preocupado se o Michael vai andar menos que o Senna. Quem tem que se preocupar com o Michael, quem tem que se preocupar é o Senna, porque o Michael pode colocar tempo nele. Não, né, gente? Eu tô autorizado a ser nessa hora aqui dar uma risada disso, porque ninguém, né, eu posso, não sou Pacheco at all, né? Então, e já lá atrás, então quando você transporta isso para 2022, 2023 e 2024, quando a Fórmula 1 fez aquela due diligence para entender qual era realmente o projeto dos Andretti, ela percebeu que eles estavam subestimando sobremaneira, subestimando brutalmente o desafio que é fazer um carro de Fórmula 1, a Andretti, que nunca construiu um chassi. Então, eu sempre defendo aqui que a Andretti é uma equipe de corridas e preparada como organização para correr na Fórmula 1, mas assim, preparada contanto que leva a Fórmula 1 a sério. E dentro desse assessment, dentro dessa análise que a Fórmula 1 fez para ver se abria ou não as portas para a Andretti, lá atrás, quando o processo foi indeferido, né? A Fórmula 1 entendeu que a Andretti não tinha a mais remota ideia do desafio técnico que ela se propunha, até porque ela queria fazer um carro para 2025, e aí a Fórmula 1 falou, mas vocês estão entendendo que vocês vão fazer um carro para 2025 e o regulamento muda em 2026? Então a gente faz outro carro em 2026. Aí a Fórmula 1 falou, não, bicho, vocês não estão entendendo. Tá todo mundo já se preparando para 2026, vocês não têm nada na mão, vão querer fazer um carro para 25 e depois tem uma outra grande mudança, e aí ficou claro para a Fórmula 1 que eles estavam subestimando, porque, volto a dizer, a Andretti nunca construiu um chassi próprio na vida. Que a Andretti corre na Indy é um chassi padrão. A Andretti corre no INSA é um chassi padrão. Ela corre na Extreme E, ela corre na V8 Supercars. Então, assim, são categorias chamadas de spec, ou seja, é um chassi para todo mundo. Como é a Fórmula 2, como é a Fórmula 3, como é a Fórmula 4, né? Fórmula 1 é um bicho completamente diferente. E ainda que tenha a Haas que compre coisas, ainda que tenha a Vicarb que usa coisas da Red Bull, ainda que a Aston Martin, a McLaren usem motor Mercedes, uma outra usa caixa de câmbio, etc. Fazer um chassi e fazer as partes aerodinâmicas por sua conta é muito complicado. E aí, isso, mais a postura beligerante do Michael Andretti de falar a torto direito, arrumar briga, pegar o Ben Sulayem pelo braço, e aí, em certa medida, eles foram usados pelo Ben Sulayem, não perceberam, né? Ir ao Congresso americano, ir ao Departamento de Justiça, peitar a Fórmula 1 em praça pública. O perfil do pessoal da Fórmula 1 ainda na era Eccleston e hoje em dia, sempre foi uma coisa mais tipo, senta aqui, vamos resolver isso como cavalheiros, vamos resolver isso aqui tomando um cafezinho, em vez de brigar na imprensa, né? Não interessa para ninguém essa publicidade negativa que, em certo modo, você gera, discutindo em praça pública, discutindo em aberto, porque eu quero isso aqui. Então, as 10 equipes, claro, ficaram do lado da Fórmula 1, e agora parece que a Fórmula 1 foi dobrada nesse aspecto. Por quê? Porque não será mais o Andretti, será a Cadillac. E para a Cadillac, quando a Fórmula 1 negou o pedido de entrada da Andretti, ela já disse, mas, na hipótese que vocês venham em 2028 como fornecedora de motores, a conversa pode ser outra. E a conversa, então, pelo jeito, será outra. A Andretti, ou a Cadillac, ou como queira entender, deve entrar, então, no grid em 2026, sem motor da Cadillac, por enquanto, e aí usaria 26 e 27, um motor tampão. A FIA tem uma disposição no regulamento que prevê que quem não tem motor tem direito a um motor, e aí quem fornece para menos equipes será forçada a chegar a um acordo e fornecer. Neste momento, essa equipe seria a Honda, essa fornecedora seria a Honda, porque fornecerá só para uma em 2026, que é a Aston Martin. Então a Honda, que fornece para menos, seria forçada, então, a chamada a chegar a um acordo com a Cadillac por 2 temporadas, 26 e 27, 28 eles vêm com motor próprio, certo? É de
é de uma proporção brutal. Isso muda a conversa, isso muda o rumo das coisas e isso é extremamente positivo. Nós temos que lembrar que a Fórmula 1 passou de 2012 e 13 para cá por um imenso desafio de permanecer relevante. Porque em 2012 e 2013 a Fórmula 1 tinha 3 fornecedores de motor: Mercedes, Renault, Ferrari. Aí veio a Honda em 2015, a Porsche e a Audi sempre tiveram ali próximas, participaram das discussões de motor para a entrada de 2014, acabaram não entrando. Aí elas viriam as duas, a gente sabia disso, a Porsche acabou pulando fora depois da briga interna da Red Bull. Vem só a Audi, acabou comprando a Sauber, que os Andretti tentaram comprar no passado, em 2021 também. Então, assim, a Fórmula 1 conseguiu, como business, como empresa que tem, né, que pensar nos seus próximos 30, 40 anos, ela conseguiu permanecer relevante para os fabricantes de carros. E aí, quando todo mundo reclama do motor híbrido, é sempre bom lembrar que parte disso vem do motor híbrido, porque se essas fabricantes querem desenvolver tecnologia que será relevante para as ruas e para as estradas, a Fórmula 1 tem que olhar para onde e falar, não, pessoal, peraí, do que vocês precisam? Ah, é bateria, motor elétrico, turbo, recarregamento de energia? Não, peraí, vamos colocar isso nos nossos motores. Se a Fórmula 1 tivesse ficado fazendo motor aspirado, correndo com motor 2.4 V8 aspirado, como correu até 2013, teria perdido o bonde na história. Ah, mas você não gosta do motor aspirado? Você, Nutella, Enzo, etc? Não. Eu acho o V8 2.4 aspirado lindo, embora eu prefira 3.5 litro V12, tá? De 1995. Para mim, o ronco mais lindo da história da Fórmula 1 da Ferrari 412 T2, rivalizado pela 641 do Prost, tá? Gosto também do V12 da Honda do Senna de 91, para não falar que eu não gosto do Senna, tá? Mas a verdade é essa, você tem que permanecer relevante. Então, a mesma coisa aqui. Ah, mas você criou um canal no TikTok, você não é do YouTube, mas se é para permanecer relevante, a gente vai pensando, a gente vai fazendo, a gente faz vídeo 9x16 também, o vertical, e vamos continuar lutando para permanecer relevante. Esse é o trabalho de todo mundo, inclusive foi o trabalho da Fórmula 1, tá? Então, essa é uma notícia fenomenal para quem gosta do esporte. E é claro que toda vez que algo assim é anunciado, na cabeça de quem tem água de picles em volta do cérebro, mas e o Drugo? Gente, Drogovic é um cara sensacional. Já entrevistei ele aqui, já conversei com ele 1 ou 2 vezes, gente boníssima, excelente piloto, conheço quem trabalha com ele, que consiga tudo que gostaria de conseguir, que pilote onde achar que deve e que pode e que consegue. Agora, a gente precisa entender que as coisas, assim, você quer saber o que realmente importa? Importa que a Fórmula 1 não vai acabar. É nisso que você tem que pensar. Se vai ter vaga para um piloto brasileiro ou não, isso é a última das preocupações, tá? Ah, mas você não gosta disso? Não, gente, eu já cansei de dizer, eu sou diretamente beneficiado. Só que é meu papel manter o pé na realidade. Eu deixo o delírio para quem pode delirar, né? Eu preciso manter aqui o contato com a superfície, porque no fim esse aqui é meu ganha-pão, né? Então daqui a pouco nenhuma marca patrocina mais quem fica delirando. Então eu vou continuar vendendo realidade para vocês. O que nos leva em seguida, inclusive, ao próximo tópico. Mas, muito provavelmente, teremos um piloto brasileiro em um desses carros. Desculpa, começa de novo. Corta. Muito provavelmente teremos um piloto norte-americano num desses carros. Então, se você quer pensar realmente em quem tem grandes chances, pensa no Pato O'Ward, pensa em outros que, né? Se bem que o Pato O'Ward nem é americano, né? Qual que é o espanhol? Tem um que é espanhol. Enfim, confundo. Mas é um desses caras que estão orbitando ali, que são jovens, que o Pato, inclusive, é reserva na McLaren, etc, tá? Então, são esses nomes que... Mexicano. Pato O'Ward mexicano. É um nome, tá? Mas aí tem o Colton Herta, tem outros jovens norte-americanos que correm na Indy que tem um futuro promissor, tá? Então é isso que você tem que pensar. Ah, mas... Tá? Então, calma. Porque basta anunciar uma vaga, sabe? Daqui um dia estão lá em edital de concurso público. E o Drugo? Calma, gente. Tô vendo aqui a mensagem, ó. O Jackson Miller... Não foi o Jackson Miller que falou. Foi o Davi LCO. Alex Palou é espanhol. Eu sabia que tinha um... Esses são 2 bons nomes jovens, né? O Palou e o Pato O'Ward. Nenhum deles, por coincidência, é americano. Mas vocês entenderam o ponto. Então, esses são grandes nomes. É um line-up excelente. Pato O'Ward e Alex Palou, né?